dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos prestigiam aqui na nossa plenária ou nas suas casas. Quero iniciar a minha fala, primeiro, uma nota de pesar aí, do meu grande amigo, companheiro de luta lá do Colégio Pelotense e depois da área da segurança também, Luiz Felipe Ferreira Gravato, que num acidente de veículo com a sua motinho, sempre ele estava lá, indo para dar aula, indo para as escolas. Não, o químico. Uma das pessoas mais do bem que eu conheci ao longo da minha vida. Sei aqui muitos parlamentares, o vereador Toninho, o vereador Marcos Cunha, o professor Adinho, conheciam ele, acredito que outros parlamentares também, mas uma pessoa de um coração, de uma inteligência, de uma dedicação às coisas fora do comum. Então, fica o meu pesar ao meu amigo Luiz Felipe Ferreira Gravato, que tive a honra de tanto conviver e conhecer muito bem ele e a família dele, as irmãs, e todos eles, gente fora de série mesmo. Bom, para variar, não poderia me furtar, senhores vereadores, também, primeiro na questão da segurança, depois também falando sobre essa questão das punições. Primeiro, dizer que agora se superou o nosso governo de Estado. O pior de tudo, vereador Anderson, como Vossa Excelência também já falou, e eu repito aqui, a cara de pau dos camaradas é uma coisa espetacular. Além de já acenar que não vai pagar salário, não vai pagar aumento, não vai pagar promoção, reduzir hora extra. E aí, quando se fala em redução, em nível de Estado, foi 40%. Pensem comigo, 40% do Estado. Porto Alegre, região metropolitana, com certeza absoluta, não sofreu 40%. Lá, talvez 40%, aqui 60% ou 70%. E o pior agora, vereador Godinho, gasolina. 50% do recurso destinado a combustível foi cortado. Agora, as viaturas à noite, onde a senhora e as senhoras estão lá mais precisando que ela circule, ela não pode mais circular. Ela tem que ficar parada, não vai fazer mais aquele trabalho preventivo de circulação, dos quais a polícia foi criada para isso. A polícia militar tem o principal fim, é a prevenção, não pode mais. Tem que ficar parada. Então, a gente, infelizmente, vereador Anderson, eu vou passar para Vossa Excelência, nós sabemos o seguinte, vou dar um exemplo para o senhor, rapidamente, para a senhora. Eu pego o mesmo problema e dou para duas pessoas diferentes. Cada uma delas vai resolver de um jeito. E eu posso falar isso de letra, porque eu comandei muitas pessoas ao longo da minha carreira. E eu dava missões iguais para pessoas distintas. Um botava as mãos na cabeça, só faltava arrancar os cabelos e a missão não saía contento. E outro, a mesma missão, fazia, cumpria 100% e não arrancava os seus cabelos. E o que a gente está vendo aqui, chegou um governador que se amedrontou, está arrancando os cabelos com um probleminha desse tamanhinho e que está fazendo uma tempestade num copo d'água. E, aliás, todo mundo sabe que é um jogo de xadrez, né, vereadores? Alguma coisa eles estão planejando para fazer esse esparramo todo. Isso tem jogada, tem checkmate logo ali adiante. E quem está levando a culpa são os profissionais da segurança e, principalmente, a nossa comunidade. Presidente, uma parte, por gentileza, do vereador Anderson Garcia. Oi. Não, eu só queria colaborar, e eu acho que o povo gaúcho ele sofreu de um estelionato eleitoral. Porque tudo que ele disse na eleição, ou o pouco que disse na eleição, ele está fazendo exatamente ao contrário. Todos nós sabíamos, envolvidos na questão política do Estado, que o Estado tinha uma dívida grande. Agora, o governador vem a 0 hora e dizer que sabia que o problema era grave, mas não achava que fosse tão grave assim, é nos chamar de burro, por favor. E vai cortar na segurança, e vai cortar na educação, e vai cortar na saúde. Nós tivemos uma reunião com o prefeito agora. Pergunta se o município não investiu os 13% de saúde, o que acontece? Agora o Estado está investindo menos.
Isso é uma vergonha, realmente é uma vergonha. O governo do Estado enganou o povo gaúcho. Até o momento, esse senhor vai ter que se transformar, porque senão, se ele continuar cortando nos 3 vértices principais de um governo, nós gaúchos é que sofreremos. Muito obrigado, vereador Anderson. Presidente, uma parte do vereador Roger Ney, por gentileza. Vereador Tenente Bruno, Vossa Excelência, sempre quando vai à tribuna e traz esse tema, Vossa Excelência faz e fala com propriedade pelo seu conhecimento técnico. Então, parabenizá-lo pelo tema é pouco. Vossa Excelência tem conhecimento e sabe do que está falando. Então, hoje eu vou me permitir discordar do meu colega vereador Anderson Garcia, quando ele disse que o governador do Estado cometeu um estelionato eleitoral. Na verdade, ele não prometeu nada, ele disse que ele não tinha plano, ele não dizia isso, fazia questão de dizer que ele não tinha nenhum plano, que as ideias, ele ia ver como é que estava o Estado, que ele ia discutir isso depois. Então, infelizmente, não teve um plano. Às vezes, e aí eu acho que esse termo tem que fazer uma analogia um pouco mais abrangente, mais avançada. Aí eu fico me perguntando, o governo anterior estava tão ruim ao ponto de perder a reeleição para alguém que não tinha um plano definido. Então, é uma coisa muito complexa, e eu acho que é importante o debate nesse sentido. E eu gostaria de dizer também, Tenente Bruno, tem umas coisas que a gente fica perplexo, não acredita. Por exemplo, nós que defendemos a segurança pública há muito tempo, Vossa Excelência com conhecimento técnico de causa, por exemplo, umas coisas que eu não consigo admitir, nunca vou admitir, é que um time de futebol, por exemplo, paga 600, 700 mil reais para o jogador de futebol por mês e o Estado tem que dar segurança do estádio de futebol. Isso é uma aberração, isso é uma vergonha e até quando nós vamos enfrentar? Às vezes nós preocupamos com temas muito menos relevantes do que com a segurança pública. Às vezes nós nos mobilizamos por temas menos importantes e não nos mobilizamos pela segurança pública, segurança do cidadão, e continuamos vendo umas barbaridades, que é este exemplo que eu dou a Vossa Excelência, que é o Estado ter que ir para dentro dos estádios de futebol fazer segurança dos estádios privados, porque é um estádio privado, onde os times de futebol dispõem, às vezes, de R$1 milhão, 500 mil reais por mês para cada um atleta. Se fala em milhões em folha de pagamento e o Estado dando a segurança. Isso é inadmissível. Isso é um dos fracassos da nossa segurança pública. Obrigado, vereador Tenente. Muito obrigado, vereador Roger Ney. Inclusive, citando que daqui a pouco estarei saindo para Porto Alegre para cumprir algumas agendas lá, entre elas na Secretaria de Segurança Pública, onde levo uma demanda nossa aqui, professora Adinha, das 2 viaturas da zona rural que iniciaram o processo de licitação em 2014, e eu quero saber como é que está esse processo e onde estão as viaturas. E também sobre o BOI na região sul aqui, que eu e o vereador Roger Ney, ou ele e eu, né, porque ele começou antes, sobre uma audiência que faremos aqui em parceria com a Assembleia. Mas ainda, apesar do meu curto tempo, eu não poderia deixar de falar rapidamente sobre essa questão da menoridade penal. Na verdade, é o seguinte, eu achei uma piada, senhores vereadores, porque só quem conviveu com a criminalidade vê, e conviveu nas vilas, nos bairros, quando será que os nossos governos, e eu boto a culpa no meu também, 12 anos está no governo, 12 anos! E os projetos sociais, escola de turno integral, toda a papagaiada que vai tirar o menor de dentro do chilindró, ainda continua em conversinha para boi dormir. As fronteiras que não se prestam a, pelo menos, eu sou presidente, eu comando o Exército Brasileiro e as Forças Armadas. General, cobre a fronteira do Brasil de ponta a ponta, que aí não vai entrar arma, porque o Estatuto do Desarmamento foi um fracasso brasileiro. Um fracasso brasileiro. Porque hoje nós temos muito mais pessoas presas e apreendidas portando arma do que tínhamos antes do Estatuto do Desarmamento. Armas essas todas vindo da fronteira, novas, boa, melhor que a da polícia. Então, toda essa conversa que nós estamos perdendo tempo em maior e menor idade,
já teria sido resolvido se os recursos, em vez de estar andando para lá e para cá, e para lá e para cá, fosse aplicado onde deveria. E aí os menores tivessem condições de ter boas escolas e projetos sociais. Enquanto isso, só tem conversa fiada. Enquanto tem conversa fiada, realmente, como é que a gente vai cobrar a postura de melhora deles? Enquanto continua só com conversinha para boi dormir e não tem nenhuma providência realmente digna de mudar a vida das pessoas. E aí tem que encarcerar. E, para concluir, presidente, e mal encarcerado, que é só visitar o presídio e a casa que visitaríamos terça-feira, se os anjinhos não tivessem posto fogo lá, nós teríamos ido lá fazer uma visita com a Comissão de Direitos Humanos para saber se é tudo isso que falam ou é um pouco pior. Mas faremos na semana que vem, convido os senhores parlamentares para ir lá visitar, aqueles que nunca viram, nem estiveram, que possam ter oportunidade, mas retornaremos a esse tema com mais propriedade em um outro momento. Obrigado.